Olá, meu nome é Antônio Roberto Vim, estamos no dia 2 de março de 2017 e tem vários assuntos que eu vou começar a comentar, mas especificamente a gente ainda não está, né, ainda não acabou o carnaval, apesar de que eu já tinha dito no vídeo anterior que já tinha acabado o carnaval. A gente tem que se tocar do seguinte, que é a semana pós-carnaval, como é quarta-feira, né? Quinta e sexta o pessoal já cai na gandaia logo depois do horário do expediente, né? E volta sábado e domingo, aí só retorna mesmo, o país só funciona na segunda-feira seguinte. Então, é essa a situação do povo brasileiro, né? Essa a situação do que se a gente espera por um país sério, né? Mas a corrupção não parou, o aparelhamento ideológico de Estado não parou, e as férias prolongadas não vão tirar a realidade do prumo, ela continua, ela vai continuar existindo. E enquanto a gente finge, faz de conta que a coisa não é tão séria quanto parece, o Brasil cada vez vai de pau a pique, né? Bom, vou fazendo a minha parte, já que alguns não conseguem fazer as suas, né, esperando que alguém faça alguma coisa por eles. Vou tentando fazer a minha parte mostrando como se faz. Quem sabe um dia algumas pessoas tomem literalmente vergonha na cara. Tem gente que diz pra mim: Antônio, eu não sei como tomar vergonha porque eu não sei onde se compra. Mais ou menos por aí, né? Porque senão tomava vergonha, né? Mas não compra, não sabe onde se vende. Vamos falar hoje sobre questão do PSDB. Muita gente acaba falando assim, a questão, por exemplo, do Dória, tá? Lá em São Paulo. Dória ganhou em primeiro turno a última eleição, superou o PT, superou todos os outros candidatos e tudo. E aí pessoal, tem gente que se diz de direita, até uns pseudos filósofos tem por aí, né? Batendo no Dória porque ele fez inclusive um discurso, no Danilo Gentili. O Danilo Gentili até comentou com ele: mas tu é político, hein, cara? Tá bem político na situação. Num tom irônico, sardônico, como é natural, característico do próprio Danilo, com a maior tentativa de ser educado possível, porque afinal de contas é o prefeito de São Paulo agora. Mas, e tem forte apoio e apelo popular, o João Dória. Mas ele pegou na insistência do Danilo Gentili em tentar perguntar para ele se ele era de direita, se ele era de esquerda, se ele era de centro, o que ele era, da mesma maneira que o Fernando Henrique, né, e da mesma maneira que outros políticos do PSDB tentam questionar no PSDB, e eu não estou aqui defendendo o PSDB, diga-se de passagem, estavam levantando a questão se o PSDB é de esquerda, se é de direita, de centro, o que ele é. Eu vou contar a história para vocês de como surgiu o PSDB. O PSDB, ele era uma ala social-democrata dentro do PMDB. O PMDB, a origem dele é um antigo MDB, que era a antiga
esquerda do período militar, era a esquerda aceita pelo período militar. Foram aqueles parlamentares que não porque assim, ó, não houve dissolução do Congresso Nacional no regime militar. E aí houve uma bipartidarização nacional, e a bipartidarização nacional ficou um grupo mais à esquerda e um grupo mais à direita. Quando acabou o regime militar, muita gente da antiga Arena migrou para o partido que estava sendo criado pela antiga esquerda, que só colocou um P na frente de partido, porque era lei nacional de colocar o P na frente. Então o que era MDB se tornou PMDB, Partido do Movimento Democrático Nacional Brasileiro. E aí entrou aquelas pessoas que eram pseudamente de direita, entraram no partido de esquerda, inchou o partido, se tornou o maior partido da nação. E automaticamente, como já existia dentro do período militar, os 20 anos de período militar, em todas as prefeituras houveram a criação de sedes físicas estruturadas pelos partidos que então estavam ricos e construíram essas suas sedes, né, que eram só dois partidos, que eram o MDB e a Arena, e a Arena se tornou o atual PP, Partido Progressista. Então, vocês percebam que a maioria das cidades brasileiras tem sede física do PP e do PMDB. São os dois partidos com maiores estruturas físicas até os dias de hoje. O PMDB, então agora com maior estrutura nacional, virou o fiel da balança. Não houve governo desde a criação da República, né, pós-período militar, que não tivesse o PMDB como o fiel da balança. Mesmo na questão de Congresso, na questão de votações, o PMDB sempre governou. De um motivo ou outro, por ser a maior estrutura física do Brasil, acabou sempre governando. Era tão grande o tamanho do PMDB que uma facção, um grupo mais voltado a uma linha de centro, foi dissolvida, foi retirada para a fundação de um partido que tinha uma linha mais social-democrata à direita. E por que esse partido foi criado? Brizola tinha a intenção de ser candidato à presidência da República e ele já tinha chegado, se eu não me engano, a uma disputa onde ele tinha chegado a terceiro lugar como o candidato mais votado. Era possível que chegasse a um segundo turno numa outra eleição e era necessário desarticular, tirar a força política de Leonel de Moura Brizola, do PDT. Era uma estratégia do Golbery Couto Silva, né, que no primeiro momento ajudou a criar o PT e ajudou a criar... o PT foi criado com a ajuda dos militares, diga-se de passagem, foi criado com a ajuda dos militares e setores da Igreja Católica. Pouca gente sabe disso. Os livros da ASO, Ação Católica Operária, explicam essa situação. Eu tenho é uma coleção, é rara, é difícil de se encontrar. Ação Católica Operária. Eles explicam exatamente como isso aconteceu no ABC paulista. Então o que aconteceu? Os próprios militares, para desarticular Brizola, que eles entendiam que era o vice-presidente da Internacional Socialista e que era um perigo para o Brasil. Então o que eles fizeram? Golbery Couto Silva criou um grupo, permitiu a criação de um grupo, né, ajudou, apoiou, e a Igreja Católica também, para retirar os sindicatos
que era o Partido Trabalhista Brasileiro, era ligado a Getúlio Vargas e tudo, para retirar a força sindical do PDT. Então eles pegaram e retiraram através da criação do PT. O PT foi criado para desarticular o PDT. Por isso o Brizola não gostava do Lula. Porque o Lula veio para destruir o PDT. E conseguiu, finalmente conseguiu. Depois de muitos anos, finalmente conseguiu. O PMDB foi criado antes disso, Brizola tentou voltar ao Brasil, assumiu o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, onde era o partido de Vargas. E o que aconteceu? Getúlio Vargas tinha uma filha, Ivete Vargas. O próprio Golbery, e isso ninguém nunca escondeu, né, incentivou Ivete Vargas a ser candidata à presidência do PTB. Brizola, numa eleição interna, perdeu para Ivete Vargas, filha de Getúlio Vargas. Um jogo de cartas marcadas e estruturas, ele perdeu. Se ele tivesse ficado no PTB, mesmo tendo perdido, ele teria sido naturalmente candidato à presidência da República e teria ganho aquelas eleições, teria chegado ao segundo turno, porque as forças do PTB foram as forças perdidas e necessárias para que jogasse ele para o segundo turno. Uma vez jogado no segundo turno, teria disputado contra Collor, teria ganho de Collor, diferente de Lula, que foi programado para perder porque Collor ia ganhar. Então Brizola perdeu aquela oportunidade de ser eleito por conta disso. Bom, Ivete Vargas morreu 3 meses depois de câncer. Ela sabia, provavelmente, que estava com câncer e tudo. Mas Brizola não sabia. E aí Brizola criou o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, né? PDT. Partido Democrático Trabalhista, PDT. E aí o que aconteceu foi que ele criou um partido com as cores da bandeira da França, o azul do liberalismo, o branco do humanismo e o vermelho do socialismo. A rosa era a rosa de Luxemburgo, a rosa socialista, que ele tinha direito, por ser vice-presidente da Internacional Socialista no mundo, de utilizar. E a primeira mão que foi utilizada na primeira bandeira era o socialismo democrático de centro. De centro. Que era a mão voltada ao centro. Com isso, a Ivete Vargas e o PTB tiraram dele as questões dos sindicatos e dos trabalhistas. Mas era a questão ligada ao Getúlio. Então a questão do discurso getulista foi retirada pelo PTB e uma boa parcela de sindicatos. O PT veio e arrecadou aquele outro grupo sindical e o discurso de ser a verdadeira esquerda nacional. Então negava-se toda e qualquer existência de qualquer partido de esquerda a não ser a existência do próprio PT. O único partido que se considerava esquerda era o PT. Era o único que defendia a moralidade do ponto de vista de combate à corrupção. Ou não existia outra esquerda a não ser o PT. Este foi o discurso da criação do PT. E quando surgiu o PSDB com origem no antigo MDB, que era a esquerda do período militar, aquela esquerda que era aceita pelos militares, ou seja, uma esquerda morena, leve, essa esquerda democrática, né, era o antigo MDB, o PDT, o PMDB, né, e saiu dela um movimento que era
a social-democracia que havia sido trazida por Brizola através da social-democracia da Internacional. Eles não tinham a legitimidade da bandeira, nem da rosa, nem da mão. Mas eles utilizaram esse mesmo discurso, mais a linha da direita. Eles não tinham o direito de usar a mão, só quem tinha era o Brizola. O ser vice-presidente ele nunca ia autorizar aqui no Brasil, o PDT nunca ia autorizar aqui no Brasil. Hoje quem é o vice-presidente da Internacional Socialista no mundo é o Carlos Eduardo Vieira da Cunha. Atualmente ele não está em cargo público nenhum, o último cargo dele foi de secretário de Educação aqui no estado do Rio Grande do Sul. Né? Ele foi, o último cargo eletivo dele foi ele concorreu a governador do estado, antes disso ele era deputado federal, pelo PDT. E aí o Brizola tinha perdido também uma facção, um grupo mais à direita dentro do PDT, né, que eram os empresários, as pessoas ligadas mais à social-democracia de direita. Esse pessoal todo saiu para a fundação do PSDB. Então saiu uma ala do PMDB e uma ala do PDT para a fundação. Aí foi retirada mesmo uma ala, um grupo de empresários ligados ao trabalhismo e à social-democracia de direita, foram retirados automaticamente do PDT. Por pressões internas e tudo, e logo em seguida Brizola, sobre o discurso que estava reduzindo o custo de campanha, botou a bandeira com 2 faixas vermelhas e a mão mais à esquerda. Teoricamente, ele fez uma série de discursos, convenceu o pessoal na época, mas o partido deu uma guinada à esquerda. Já foi o primeiro indício de que o partido estava indo mais à esquerda e que a social-democracia havia se dividido no Brasil, por influência de articulações, inclusive de integrantes do sistema militar, do regime militar. Golbery de Couto Silva, o general Golbery de Couto Silva, ajudou a organização desse processo. A ideia de Golbery era uma estratégia para esfacelar, dividir para conquistar a questão da esquerda. Ou seja, ele esfacelou a esquerda para que a esquerda não tivesse força para chegar ao poder. A proposta inicial era essa. Primeiramente, deu um bom resultado. Ele foi um excelente estrategista nesse aspecto. Deu um ótimo resultado porque dividiu a esquerda durante bastante tempo e houve fracionamento de partidos. Com esse fracionamento de partidos, a esquerda dificilmente se unia como um todo para chegar ao poder. Até o momento que o PT chegou ao poder e uniu toda a esquerda, convergindo com uma linha de aparelhamento ideológico dos partidos políticos, a partir de financiamento de grupos internos, que fortaleceria o seu discurso de unidade em favor da esquerda nacional, que na verdade não era esquerda, era aparelhamento ideológico de Estado para desenvolvimento de uma facção criminosa que estava simplesmente desenvolvendo a corrupção no poder. Mas a gente levou 13 anos e meio para descobrir isso. Por último, havia um movimento que foi criado dentro do PDT, eu ajudei inclusive a fundar, que foi o Movimento Verde do PDT, que era um movimento de discussão ambientalista. Sabendo disso, o PT, uma ala do PT saiu, deixou de ser criado, né, dentro do PT, e foi criar um partido novo, que era o Fernando Gabeira, fazia parte do PT, um dos fundadores do PT, saiu do PT e foi criar o Partido Verde. Do Partido Verde saiu um grupo que tinha ligação com o PCdoB e com o PT e com o Partido Verde, e foi criar a chamada Rede de Sustentabilidade. A origem é essa situação.
O PV, o Partido Verde, foi criado 3 anos depois do Movimento Verde do PDT, com a intenção de acabar o discurso humanista do PDT. E aí os discursos trabalhistas, social-democrata de direita e humanista tinham sido arrancados do PDT. O PDT se esvaziou em discurso, um investimento de apoio do governo do PT em candidatos que eram pró-PT dentro do PDT fez com que esses grupos crescessem em força interna, e hoje o PT dominou o PDT ao ponto de não ter mais a necessidade do PDT de usar o D no meio da sua sigla. Esfacelou após a morte do Brizola, morte curiosa essa, digamos de passagem, porque ele estava saindo do hospital e morreu no elevador. Ele morreu de complicações de uma gripe. Ele morreu dentro do elevador de complicações de uma gripe, apenas uma gripe. Era uma gripe forte, mas era uma gripe somente. E morreu no elevador. Pouca gente lembra, mas Lula foi apedrejado no velório de Brizola, no Rio de Janeiro. Hoje, ninguém mais comenta sobre esse assunto. Então essa situação toda que eu estou falando para vocês é porque é o seguinte, eu sei que eu estava falando, eu disse que eu ia falar do PSDB, e eu falei muito mais do PDT. Mas o PSDB, ele sabe que o caminho do meio, o equilíbrio da situação está no meio, o voto está no meio, se concentra no meio. O eleitor, em geral, brasileiro, ele não é radical, não é extremista. Evita os radicalismos. Então, o mais à direita, extrema esquerda, eles não vão... o eleitor é mais tradicional ao centro, é menos radical. Por mais que haja conflitos entre coxinhas, enroladinhos, a maior concentração de voto no Brasil, apesar dos altos índices de rejeição, a maior concentração de votos está no centro. Então, é difícil uma pessoa ser eleita se for extremamente radical. Existem grupos que possam eleger uma ou outra pessoa nesse sentido, mas para cargos de presidência da República, por exemplo, ou de cargos executivos, do executivo, para prefeito, para governador e para presidente, a concentração do voto está mais ao centro. E eles sabem disso, e os marqueteiros também sabem disso. Como eles sabem disso, o discurso já está sendo feito, sendo planejado para a ascensão ao poder nos próximos anos. Então o discurso do PSDB é um discurso não radical, nem de que é esquerda, nem que é de direita. Eles se dizem, não, somos brasileiros. Nós não somos nem a esquerda, nem somos a direita. Nós somos centro. Nós representamos o Brasil. Por que eles estão dizendo isso? Com uma tendência mais à esquerda. Que há uma tendência ao endireitamento de grupos específicos, e numa chegada num segundo turno, o grupo com menos rejeição tende a ganhar. Com menor rejeição, o grupo com menor rejeição tende a ganhar. Então a estratégia do PSDB é essa. A estratégia do PSDB é ter a menor rejeição possível, agir numa linha ideológica centralizada para ascender ao poder nos próximos anos. Eu quis mostrar para vocês de onde surgiu todos esses partidos, essas ideologias, e por que as coisas aconteceram da forma como aconteceram. Porque é muito fácil alguém chegar para vocês e dizer assim que todo mundo é igual, que ninguém presta, que tudo aconteceu do nada, que houve um planejamento para esse tipo de coisa. Houve, mas houve um planejamento não da forma como vocês imaginavam. Na verdade, a ideia veio por parte dos próprios militares, esfacelar a esquerda, dividir para conquistar, de forma que houvesse mais partidos à direita, ou que eles fossem mais fortalecidos,
de uma maneira que pudessem derrotar mais facilmente a esquerda por divisões específicas. Então, foi esfacelado um partido que representava esses segmentos, né, e que na verdade tinha uma proposta social-democrata de centro, inicialmente, e que no momento que começou a ser dividido se tornou mais à esquerda, ao ponto de agora está totalmente dividido, esfacelado, e na verdade não mais representar os interesses. Por exemplo, Ciro Gomes uma pessoa que não representa o PDT. E não representa nem sequer a esquerda, ele representa um coronelismo antigo. Mas ele vai ser o candidato natural à presidência pelo PDT. Ele entrou no PDT com essa finalidade, né? Então a tendência é essa. Ciro Gomes veio para enterrar de vez o PDT, para esfacelar, para fechar as portas do PDT, politicamente falando. É isso. E agora vocês entendem por que João Dória age da forma como age, porque Fernando Henrique age da forma como age. Na verdade, o projeto o Pacto de Princeton, por exemplo, aconteceu sim, aconteceu de fato. Fernando Henrique e Lula foram aos Estados Unidos. Quando o Fernando Henrique disse assim, olha, a gente precisa de um representante que faça as mudanças no Brasil que eu não estou sendo capaz de fazer, porque eu não tenho a legitimidade de fazer a reforma trabalhista como ela seria necessário ser feita. Então houve o planejamento para que Lula ascendesse ao poder, patrocinado pelos Estados Unidos, para que houvesse uma reforma trabalhista, e que com essa reforma trabalhista legitimada houvesse então um investimento no Brasil, que os empresários no Brasil tivessem mais força para poder fazer as mudanças necessárias para alavancar o Brasil como nação industrializada. Daí o motivo de José Alencar e do PP entrarem como vice do Lula. Por isso a direita apoiou o PT para chegar ao poder. Depois de 4 candidaturas, Lula chegou, Lulinha, Paz e Amor, com apoio da direita, com financiamento do Pacto de Princeton e apoio até do próprio Fernando Henrique, que até hoje entende que há uma... não sei se ele está ainda sendo enganado a esse respeito, ou se ele realmente fez parte do processo todo como uma esquerda ou não, né? O discurso foi de afinidade exatamente porque sem o Fernando Henrique, Lula não chegaria ao poder de forma alguma. Havia um projeto, uma conquista de poder nesse aspecto, nesse sentido. Desta maneira, o PSDB teve um braço junto ao PT. Sim, sempre teve, nesse aspecto. Porque havia uma continuidade que era um projeto de nação. Era para ser um projeto de nação. Não foi feito. Porque Lula enganou o PSDB, Lula enganou os empresários, Lula enganou o povo brasileiro, Lula enganou a tudo e a todos, simplesmente para se manter no poder e para unificar todos os partidos em torno de uma só ideologia, ou de uma só crença, ou de um só governante, ele. Isso não vem... não é ele não tinha, uma vez no poder, ele não tinha mais a obrigação de cumprir aquilo que ele tinha prometido. Ele entendeu que ele tinha conseguido o que ele queria e que agora ele ia fazer as coisas do jeito dele, do modo dele. Isso aconteceu, tá? Então o PSDB agora tem a meta de retornar ao poder e fazer a social-democracia, que seria o caminho do meio. É o taoísmo da política. E muita gente dentro da ciência política, das academias, das universidades de ciência política, entende que não existe a social-democracia. Que a social-democracia, esse caminho do meio entre o socialismo e o liberalismo, que ele é um factoide, que ele não existe. Que tu não pode, teoricamente não tem como agradar 2 senhores ao mesmo tempo, teoricamente. Tem uma linha de filosofia, de conhecimento, de análise política,
que diz que não existe isso, que não existe esse caminho do meio. Na prática, o que não existe, na verdade, é outra coisa. Porque hoje, se vocês observarem todas as administrações do Brasil e do mundo, elas são técnicas. Elas têm que atender às necessidades da iniciativa privada e têm que atender às necessidades dos indivíduos. Tá? Então, tu não tem mercado, tu não tem geração de empregos. Tu não tem geração de emprego, tu não tem como fazer projeto social ou reduzir as discrepâncias entre grupos que necessariamente vão gerar novos mercados. Então é uma bola de neve, uma coisa necessária a outra. Você não tem avanço de mercado se você não tiver distribuição de renda. E você não tem distribuição de renda se você não tiver empresário e empresa. Tá? Então são coisas bem nesse sentido. Então tu precisa trabalhar para a construção dessas estruturas, micro e macroestruturas de poder, né? O que acaba sendo o caminho do meio, um taoísmo político, né? Ou a social-democracia, como vocês queiram. Quando o João Dória, quando o PSDB se determina em social-democracia e opta por não ser mais de direita, ele está procurando o espaço vago que está sendo deixado pelo PDT. Na prática, é isso que está acontecendo. Eu acho que é isso. Muito obrigado pela atenção dispensada.